pessoal, tudo bem? Estamos aqui com meu amigo e colega Júlio Della Moura, da Júlio Della Moura Advocacia, escritório especializado em direito imobiliário, especializado em atividade imobiliária, que atua nos mercados de Brasília, São Paulo e Belo Horizonte. E está aqui com a gente para ajudar a discutir um pouco, né, dos desafios jurídicos, das questões que envolvem o aluguel de temporada, o aluguel por plataformas, relações condominiais, locação. Então a gente trouxe, o Dr. Júlio aceitou o nosso convite. Obrigado, Júlio, por aceitar, e para a gente tirar algumas dúvidas aí dos alunos do curso, das pessoas que estiverem acompanhando a gente. Então conta um pouquinho da sua experiência e da sua atuação profissional nessa área, Júlio. Márcio, eu atuo no mercado imobiliário já há mais de 18 anos. Exerci diversas das atividades imobiliárias. E nos últimos anos, com essa tendência de aluguel por temporada por aplicativos, o volume de demandas nesse sentido tem aumentado e a gente então tem direcionado o estudo e a atividade para essa área. E aparece muita demanda, né? Porque as brigas começam a ficar mais intensas entre condôminos, locadores. Então, você observa realmente que tem ido parar muita coisa no tribunal nessa área? Sim, Márcio, é um assunto muito novo para todo mundo e, ao mesmo tempo, o fato de você poder fazer uma locação por aplicativo, com um simples cadastro, uma coisa muito informal e fácil, não significa que você não tenha que entender e seguir o regimento legal que já existe, né, e esteja submisso a essas regras. Legal. E quais seriam, assim, as principais questões jurídicas que envolvem o aluguel de temporada? Quais são os institutos jurídicos que estão envolvidos aí? Tem alguma lei a ser seguida? Como é que é? Tem, Márcio, tem sim. Olha, a locação ela é regida por leis específicas, ou pelo Código Civil ou pela Lei Inquilinária, que é a 8.245 de 1991. Esses dois instrumentos são os principais para reger a locação. Mas quando a gente começa a atuar oferecendo um imóvel, um serviço para o consumidor em geral, ainda mais através de uma empresa ou de aplicativos, a gente também se submete à relação de consumo. Então a gente tem que estar atento também ao Código de Defesa do Consumidor. Legal. Tem muita discussão sobre isso, a gente tem observado em relação a se caracteriza a prestação de serviço ou não, né? É interessante que, então, o locador também tem que estar enxergando o hóspede, a pessoa que vai alugar, como um consumidor, então. Isso. Essa é a ideia principal, porque mesmo quando ele não tiver diretamente na posição de fornecedor, se ele estiver atento a esses preceitos, ele vai ter um serviço melhor prestado para o seu hóspede. Vai ter mais tranquilidade. Isso. Mas é legal fazer a locação de um apartamento ou de uma casa que esteja num condomínio, por exemplo? A pessoa pode alugar, o proprietário pode resolver alugar? É legal desde que não tenha vedação expressa no regimento do condomínio, né? A convenção do condomínio e o regimento interno é que dizem como as coisas vão funcionar dentro do condomínio. Então, se houver vedação para locação por temporada naquele condomínio, então é ilegal exercer. Mas, por padrão, se não houver previsão nenhuma, a gente pode considerar que a pessoa estaria autorizada, né? Pode, porque ela está dentro do direito de proprietário dela, né? O direito de propriedade envolve o uso, o gozo, o exercício do usufruto, de tudo relacionado àquele imóvel. Então, ceder, transferir, locar, faz parte do direito de propriedade. Interessante. Entendi, Júlio. Então, assim, de fato, se tiver na convenção, no regimento, a pessoa não vai poder fazer a locação e teria que reverter essa questão por meio de uma assembleia que altere a convenção. Agora, digamos, alguns condomínios têm feito assembleias ordinárias, comuns, às vezes uma assembleia ali para tratar de outros assuntos e tal, e resolvem fazer uma proibição da locação por temporada ou estabelecer algumas regras. Elas podem fazer isso e proibir? Olha, Márcio, se na convenção de condomínio não veda, a Assembleia ela teria que alterar a convenção de condomínio para poder fazer vedar, e para isso ela precisa de quórum específico. É preciso 2/3 dos condôminos
para poder fazer uma alteração na convenção de condomínio e aí sim vedar a locação por temporada. Interessante. E condomínios grandes, muitas vezes é difícil reunir todo esse quórum, né? Isso é um problema, eu diria, congênito, não só para a locação por temporada, porque uma vez estabelecida e registrada a convenção de condomínio, depois a alteração, por exigir esse quórum específico, é muito difícil, tanto para esses assuntos quanto para outros. Entendi. Bom, bacana. Então, assim, dá para a gente entender que a pessoa é bom que ela adote alguns cuidados, que tente manter uma boa relação com o condomínio, mas não necessariamente ela está proibida ou está nas mãos ali do síndico, ou de ter que ter uma, uma aprovação do síndico, né? O que importa é o que está na convenção, se eu entendi corretamente. Isso. Legal. Mas que tipo de cuidado ou recomendação você daria para alguém que está pensando em alugar seu imóvel, que ainda eventualmente não tem, ou que já está alugando e está começando a ter ali alguma questão com o condomínio, para que ela mantenha essa boa relação com o condomínio, para evitar problemas? O que seria uma ideia, uma sugestão? Márcio, é fácil perceber que para o condomínio, né, ou para os condôminos, se o seu imóvel está sendo utilizado por você, por um parente seu, por um amigo ou por um hóspede, é indiferente, desde que você não interfira negativamente na vida dos condôminos, na relação com o condomínio. Então, o principal cuidado, eu acho que tem que ter, depois de observar se não é vedado, né, uma vez que você vai fazer a locação lá no seu imóvel, o principal cuidado que você tem que observar é o pouco barulho, evitar os problemas que o seu hóspede provoque para os vizinhos e para o condomínio, porque ele vai passar despercebido. Não vai ter efeito negativo a ponto de alguém querer impugnar ou reclamar ou contestar a atividade que você está exercendo ali, a locação por temporada. E aí tem talvez uma boa prática seria fazer uma boa orientação aos seus hóspedes, né? Para que eles observem determinadas regras, dar conhecimento talvez, né, das regras do condomínio, e fazer cumprir talvez aquilo. Não dá, né? Se o seu condomínio proíbe animais, o trânsito de animais, você fazer a locação já aceitando pets, né? O aplicativo facilita bastante essa relação do hóspede com o anfitrião, mas quem tem que estar atento a esses detalhes é o anfitrião. Então, além da análise do perfil, né, daquele hóspede, na medida do possível, né, na medida do quanto ele se permitir conhecer ali no aplicativo, né, saber qual a idade dele, se ele tem filhos ou não, se ele tem animais ou não, se a locação aqui no local é em função de quê, o quanto mais o anfitrião souber desses detalhes, ele vai conseguir minimizar problemas lá do hóspede com o condomínio e ele vai perpetuar a atividade dele. Júlio, interessante, porque eu vejo muitas discussões em condomínios acontecendo, às vezes, a alegação de problemas de segurança e rotatividade. Um outro aspecto que também talvez esteja ligado a isso é a questão da duração das locações, né? Você acha que locações menores ou maiores devem ter diferença assim, para o condomínio? Por exemplo, o entra e sai, né, de hóspedes diferentes, né? Eu acho que talvez locações de longa temporada acabem tendo um pouquinho menos de discussão sobre esse respeito. Qual é a sua impressão sobre isso? É verdade, Márcio, e isso é ainda muito confuso, tanto para a sociedade quanto nos tribunais. Sabe? Não há uma pacificação, não há um entendimento já unificado nesse sentido. Porque a gente não pode deixar de considerar o seguinte: tudo bem que deve se respeitar o direito de propriedade, mas ao mesmo tempo, quando a gente pensa em adquirir um apartamento residencial ou uma casa num condomínio, se espera que por esse formato, ali você vai ter mais segurança e mais tranquilidade. E principalmente pela estabilidade das pessoas lá. Quem compra para morar vai estar morando lá, vai estar lá todos os dias, vai ter um registro no condomínio, vai ter uma atividade tal que os vizinhos, que as pessoas acabem introspectando e conhecendo. Né? Então isso traz mais estabilidade e mais segurança para o condomínio. Ao passo que com um hóspede a cada dia ou com locações com prazo curto,
muita gente nova, muita gente diferente entra e saia do condomínio, se movimente no condomínio, e essas pessoas não têm nenhum registro lá, não tem nenhum cadastro, não tem nada que possa trazer essa sensação de segurança para o condomínio, né? Então esse ponto da matéria, ele tem exigido tanto por parte dos condomínios, no sentido de reforçar a segurança, está fazendo com que os síndicos, com que a comunidade dentro do condomínio repense o que ela tinha antes de segurança, porque ela não precisava pensar muito em aprimorar a segurança antes, porque era todo mundo muito conhecido, a permanência ela era muito estável. Mas agora, com esse novo movimento, com essa possibilidade da locação por temporada, os condomínios estão sendo obrigados a pensar em novas formas, em aprimoramentos de segurança, porque ainda não é possível vedar a atividade de hospedagem. Porque tinha muito daquela do porteiro, né? Conhecer todo mundo, né, Júlio? Então, assim, o porteiro sabia, decora a vida de todo mundo, que hora que entra, que hora que sai. Então, com essa... Com a mudança, também com os tempos de mais violência que a gente vive, né? Então, cada vez mais os condomínios estão sendo pressionados a melhorar os seus procedimentos. E o que me parece que a locação de temporada, ela só escancarou muitos problemas de segurança que muitos condomínios tinham, né? De não ter um registro, de depender muito das pessoas. Não sei se você concorda comigo, mas então, se realmente, como você bem disse, as pessoas, os condomínios estão tendo que rediscutir os seus próprios procedimentos de segurança. E algo que a gente orienta, né, as pessoas que a gente está treinando, os nossos alunos, no sentido de talvez buscar um entendimento com o condomínio, de coletar as informações, né, dos hóspedes pela plataforma, solicitando documentação e estabelecer alguns procedimentos no sentido de dar mais segurança, né, para os demais condôminos, de que não está chegando ninguém estranho, ninguém que possa colocar em risco aquela atividade, colocar em risco as outras pessoas do condomínio. Márcio. E essa deve ser uma preocupação primeira do anfitrião, sabe? É por ele mesmo, para ele mesmo se garantir. Porque ele, enquanto proprietário do imóvel, é ele que responde perante o condomínio por qualquer dano que o hóspede dele causar ao condomínio, né? Se o hóspede dele for lá e quebrar alguma coisa da área comum, pode resultar em... É ele que vai responder por esse dano, é ele, enquanto proprietário, que vai responder por esse dano. A relação é condomínio e condômino, e não condomínio e hóspede. Bacana. Vamos lá. Bom, mudando de tópico, Júlio, muitos empreendedores que estão investindo na área de hospitalidade, eles querem aumentar o portfólio de unidades que eles têm no aplicativo para alugar, para, enfim, aumentar a sua renda. Isso é muito comum no mercado norte-americano, onde as pessoas formam portfólios de dezenas, alguns eu já ouvi falar que chegaram na casa de centenas de unidades por meio da sublocação. Então eu lhe pergunto, a sublocação é permitida no Brasil? Alguém pode alugar um imóvel que esteja lá com um aluguel tradicional, regido de maneira tradicional, e colocar para alugar esse imóvel no aplicativo? É possível fazer isso? É possível fazer isso, Márcio? É importante respeitar algumas regras e ter o cuidado com a limitação. Nós vamos falar disso. Algumas regras primeiro, o seguinte: no contrato de locação tem que estar prevista a sublocação. Sabe? É vedada a sublocação se não estiver prevista lá no contrato de locação. Isso porque quem aluga um imóvel a um terceiro, aluga entendendo um contexto, que é aquele terceiro que vai morar no imóvel dele, faz parte do perfil que ele está analisando, né? Conceder ou não a locação. E quando você, então, vai sublocar, vai colocar outros desconhecidos daquele locador para ocupar o imóvel, isso quebra um pouco a boa-fé contratual. Então, é importante que você, anfitrião, tenha esse cuidado de, ao locar um imóvel para exercer ali a sublocação para locação por temporada, que você deixe previsto no seu contrato que você está autorizado a fazer a sublocação, né, por temporada, para que isso não seja um motivo, por exemplo, de descumprimento contratual e rescisão do contrato. Ou mesmo multa, né? A pessoa Isso. pode ser multada pelo locador se estiver fazendo um aluguel de temporada sem previsão contratual? Pode, porque dependendo do que tiver previsto no contrato, isso é uma quebra de cláusula contratual. E essa questão da limitação que você comentou, se estiver previsto no contrato com relação aos valores locados,
A pessoa pode receber uma remuneração a mais do que o aluguel? Como é que funciona? Existe aí sim a limitação legal. Os rendimentos da sublocação não podem ultrapassar o da locação. Sabe? No todo da lei inquilinária, no intuito de proteger o locatário e também o sublocatário, a lei permaneceu dessa forma, sabe? Então, quando você loca um imóvel já pensando em sublocá-lo por locação por temporada, você tem que estar atento a isso, que você está fazendo essa locação visando oferir um valor maior do que o que você paga de aluguel. E aí isso vai ter que estar previsto no seu contrato, que você e o locador têm em comum que recebimentos a maior que você tenha na sublocação não vão repercutir no seu contrato. Então existe essa limitação, mas ela pode ser superada se tiver previsão no contrato. Então, Isso. se a pessoa paga de aluguel, alugou uma casa por R$ 1.000 e está recebendo 3.000 no aluguel de temporada por aplicativo, se tiver no contrato que esses 2.000 a mais que ela está recebendo, que são do locatário, da pessoa que está fazendo o negócio, não tem problema. O que não pode é não ter previsão nenhuma, que aí o locador... Ele vai seguir a previsão legal que diz que a sublocação não pode oferir mais do que a locação. E ele poderia, inclusive, exigir Exigir um reequilíbrio, né, e uma participação. Aí essa exigência, esse reequilíbrio não tem previsão legal, ela vai acontecer nos tribunais. É o juiz que vai decidir qual é a melhor forma de reequilibrar esse contrato de locação. Tá certo. Então, mais uma vez, lembrando aquela velha máxima, né, que é importante você ter transparência ali com o locador e expor os motivos e talvez já negociar antes de elaborar o contrato, qual vai ser a finalidade, expor tudo. É melhor sempre fazer da maneira mais clara, né, doutor? Clareza, né, que vai repercutir em boa-fé contratual. Isso vai fazer toda a diferença no desenvolvimento do seu contrato, enquanto você estiver dentro desse contrato. E tem alguma particularidade? A gente estava conversando antes da gravação sobre a questão de flats, unidades hoteleiras, elas seguem essa mesma regra? Essa limitação de valor, ela está na lei inquilinária, então ela rege os imóveis urbanos, né, e com exceção dos apart-hotéis e hotéis residência. Então, lá nos apart-hotéis e hotéis residência, você não tem essa limitação aí do valor. Você tem que manter a atividade do imóvel. Ele tem que estar sempre sendo usado para residência, né? Não saindo da atividade do imóvel, você não tem outra limitação. Não tem problema. Bacana, Júlio. Sobre sublocação, não deu para entender então que é viável, então só para ver se a gente deixou bem claro, é viável fazer, é importante que o locador tenha conhecimento e se estiver no contrato, tá tudo tranquilo. Isso. Legal. Júlio, outro assunto que preocupa muito os anfitriões, preocupa tanto porque envolve pagamento, quanto preocupa porque as pessoas têm um pouco de receio e desconhecimento sobre como fazer direito. Questão de impostos, né? Então, eu gostaria de começar perguntando, quem faz o aluguel por aplicativo, o aluguel de temporada, precisa pagar algum imposto? Tem algum tributo específico que ela precisa pagar? Precisa. Obrigatoriamente, sobre qualquer renda, sobre qualquer rendimento que a pessoa física tenha, ela tem que pagar o imposto de renda. Então, esse independe da atividade, né? Auferiu renda, vai ter que recolher o imposto de renda. O imposto de renda tem as suas alíquotas de acordo com o valor da remuneração e vai estar seguindo essa linha que já é prevista. E quando que a pessoa tem que pagar esse imposto? O imposto de renda ele pode ser pago em 2 momentos. Um é em até 30 dias, ou seja, no mês seguinte em que ele auferiu a renda. Então, hoje, a renda mínima, o limite de isenção do imposto de renda é R$ 1.903. Então, até esse valor não é preciso recolher o imposto de renda, a pessoa está isenta. Agora, acima desse valor, já vai inserir a primeira alíquota do imposto de renda. Então, auferir o valor maior do que R$ 1.903, você já sabe que tem que recolher ali o imposto de renda, vai ver em qual alíquota que esse valor está e vai fazer o recolhimento no mês seguinte, ou seja, até 30 dias do
do recebimento. Seria Essa, isso esse recebimento é na forma do carnê-leão. carnê-leão. É É, isso que eu queria lhe perguntar. o carnê-leão ele é obrigatório, sabe? E não o fazendo, você incorre em multa, né? E juros. No entanto, como existe o ajuste anual no início de cada ano, né? Em relação ao exercício anterior, ao ano anterior, não há o hábito de fazer o carnê-leão e também a Receita ela não tem aplicado multas sobre o não ter feito o carnê-leão, porque lá no ajuste anual, na declaração de ajuste anual, é que vai fazer, você vai declarar todos os rendimentos que teve e todas as circunstâncias de abatimento nos rendimentos ou de isenção do imposto, e aí vai se aferir realmente qual era o imposto que você deveria, que você deve pagar. Uhum. Né? Então, mas aquele empreendedor que busca uma provisão melhor do seu negócio, ele já vai fazendo o pagamento através do carnê-leão, né? Porque quando chega no início do ano seguinte, ele não é pego de surpresa com um volume muito alto de imposto de renda e que ele, durante o ano, como usou a receita dele até para gerir o negócio, né? Para pagar as despesas, para investir e tal, ele não é pego de surpresa ali com um valor muito alto. Exato. E deixa eu lhe perguntar mais uma coisa. A pessoa que você comentou sobre o limite, a alíquota inicial de R$ 1.903, né? A pessoa que recebe já salário, que já é empregado e recebe, por exemplo, é tributado a 27,5, né? Um profissional aí que presta serviço para alguma empresa e já tem uma tributação na fonte de 27,5. Quando ela alugar o imóvel e receber, digamos, R$ 1.500 por mês, ela vai ter que pagar imposto sobre os 1.500 ou vai ficar isento? Ela vai ter que pagar o imposto sobre os 1.500 porque a, o imposto sobre a renda ele é visto sobre a renda global, sobre toda a renda, e não só sobre cada parte que você recebeu. Então, para quem já está tributado na alíquota máxima, 27,5, qualquer rendimento que ela receber a mais vai estar automaticamente sobre os 27,5% também. Por isso é importante aí já fazendo seu planejamento ao longo do ano, eventualmente até pensando aí num PGBL no final do ano, pode ser uma forma de não ser pego de surpresa, como você disse, lá no ajuste, não é? Isso, todos esses ajustes você deve fazer durante o ano de exercício. Então, até o dia 31 do ano, do respectivo ano, né, é onde você tem que ter conhecimento de quanto de imposto você vai pagar, das formas que você tem para reduzir ou a renda tributável ou o próprio imposto, para poder fazer isso durante o ano. E hoje o anfitrião já é obrigado, o imposto de renda, eu entendi. E com relação ao ISS, hoje eu já tenho que pagar ISS em relação a um imóvel em qualquer cidade aí do Brasil? Já é necessário pagar também imposto sobre serviço? Então, como regra geral, o ISSQN, né, que é o Imposto sobre o Serviço de Qualquer Natureza, ele obriga a pagar a sociedade empresária e o profissional liberal, sabe? Então, você que tem a sua profissão ou que tem o seu emprego e exerce como complementação de renda o aluguel por temporada, você não é obrigado a pagar o ISSQN. Agora, como ele é um imposto que é regido pelo município, você tem que estar atento ao município onde está situado o imóvel, se o município estabeleceu regra específica para o ISS lá. Como a Sabe? gente tem visto alguns estabelecerem, né? Isso, porque senão vai fugir a regra, o comum é não ter que pagar. Mas em determinados municípios pode ser que, tendo estabelecido o município o ISS para quem exerce atividade de locação temporária, ele vai ter que se submeter àquele imposto sim. Foi o caso de Caldas Novas? Isso. Caldas Novas já vem desenvolvida, já vem mais adiantada nesse cenário, porque a característica principal da cidade é a hospedagem. A principal renda da cidade é a hospedagem. Então ela já tomou ela já saiu na frente nesse sentido, né? Então pode ser que a gente observe um movimento de mais municípios tentando estabelecer regramentos locais para alocação em temporada para aumentar o faturamento. É isso. Bacana, doutor. Vamos passar agora para um outro assunto. Doutor Júlio, sobre essas questões legais, elas acabam mudando, muitas vezes os entendimentos dos tribunais mudam, e aí a gente ainda está observando essa questão da regulamentação que está mudando muitas vezes rapidamente.
Como é que o profissional que está nesse mercado de locação por temporada ele conseguiria se manter atualizado em relação a esses assuntos? Então, Márcio, a internet hoje é o veículo de informação mais rápido que tem, sabe? Pela abrangência de conteúdo que ele alcança, né? Então, hoje tem sistemas de busca que, por palavras-chave, ele te retorna toda vez que aquela palavra-chave for objeto de um julgado, for objeto de uma notícia vindo de um tribunal, né? Ou de uma instituição de repercussão. E essa é uma forma interessante e rápida de você se manter atualizado de tudo que as pessoas estão pensando, as pessoas que decidem, né? De tudo que elas estão pensando a respeito de uma determinada atividade, né? Agora, é certo que essa atividade ela é muito nova, né? E ela adentra a legislações muito específicas. A legislação inquilinária, o Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor. Então, e você atua todos os dias, cada locação que você faz, cada hóspede com quem você entra em contato, cada vez que você divulga, cada vez que você inicia e encerra a sua hospedagem, a sua atividade, o seu serviço para alguém, você está sempre exercendo ali com ou sem conhecimento da legislação ou do que deve ser feito. Então eu acho que, muito embora você tenha artifício através da internet, como eu falei antes, para ter a informação mais rápida, é importante que você tenha uma assessoria jurídica, porque é assim que você, em cada momento, vai conseguir ligar para o seu advogado ou para o escritório de advocacia e perguntar: olha, nesse contexto, nessa circunstância, como é melhor eu agir? E aí você consegue ter uma resposta jurídica ali que vai minimizar o seu problema, o seu prejuízo, na hora que a coisa está acontecendo, e não depois que o seu hóspede já encerrou o serviço e já foi para a casa dele. E para quem está começando nesse processo, Júlio, você falou assim, consultoria jurídica às vezes pode assustar. Esse é um serviço que é muito caro, enfim, é viável aí para alguém que tá trabalhando nesse mercado ter uma assistência jurídica? Márcio, olha, o serviço jurídico, pela especialidade que pela quantidade de informação que o advogado tem que ter para lidar com isso, ele não é realmente um serviço barato, não é para ser um serviço barato, sabe? Uhum. Desconfia até Sim. de advogados muito baratos, de serviços muito baratos, que vão te prometer e depois não vão cumprir. Uhum. E você precisa da informação na hora, porque o seu hóspede está lá agora, o problema está acontecendo agora, né? Uhum. Agora, ao mesmo tempo, escritórios que já estão especializados nessa área, como ele acaba incorporando um volume maior de cliente, ele consegue dar um atendimento com especialidade, com precisão, com um valor mais em conta, porque ele já atua com outros clientes também dentro daquele segmento. Então, a gente consegue essa organização dentro do escritório para minimizar o custo e poder repassar um valor mais barato para o cliente. Que seja razoável para que ele consiga É, pagar e não ficar desassistido, né? porque a gente tem que entender que por mais que a informação seja preciosa, que aquilo tenha um valor, tem que estar compatível com o que ele ofere na atividade que ele exerce, né? Não pode estar, Sempre. não pode estar mais caro do que o que ele projeta ali como custo, né? Bacana. Doutor Júlio, muito obrigado. Assim, foi um aprendizado grande, é sempre um aprendizado grande toda vez que a gente se encontra e conversa e discute aí sobre mercado imobiliário, sobre investimentos em geral. Então é sempre um prazer estar contigo. Tem algum site, telefone, alguma forma de contato para quem se interessar, quiser fazer um contato, eventualmente conversar com o seu escritório, de repente aí buscar alguma assistência específica? Como é que faz para falar contigo? Tem o mais fácil pelo site, né? É juliodelamora.com.br. Júlio Delamora, o seu próprio site mesmo. Isso. A gente vai colocar aqui nas notas do vídeo também o link para o site, então quem estiver assistindo pode entrar em contato com o Dr. Júlio. Muito obrigado mesmo, que a gente possa provavelmente ter outras oportunidades para esclarecer, que a gente só arranhou aqui o assunto, né, Júlio? E você gostou das dicas? Se você gostou, se ficou interessado no assunto, tiver alguma dúvida, alguma questão que a gente não passou aqui nesse vídeo, manda pra gente, que aí num próximo vídeo, uma próxima oportunidade, a gente vai tentar responder. Muito obrigado pela atenção, obrigado, doutor Júlio, até a próxima. Até mais.